bom dia, bom dia. Hoje é 10 de fevereiro, sábado, e o tema do devocional de hoje vai ser: quando você está debaixo da palavra de Deus, você vive o milagre. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Atos 3, a partir do 1. Diz o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, o ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Meus queridos, vocês já pararam para poder pensar que as nossas vidas, não só a minha, mas a sua vida também, ela é composta por inúmeros milagres? Ela é composta por uma quantidade enorme de milagres que a gente não consegue contar. E aí você pode pensar: mas a minha vida ela não tem nenhum milagre, Marina, até hoje não aconteceu nada, acho que Deus tem os filhos preferidos dele. Será mesmo? A sua concepção no ventre da sua mãe, o seu nascimento, o seu crescimento, suas oportunidades de conquista, as pessoas que estenderam a mão a você, todas as vezes que você tirou o pé para fora de casa e Deus permitiu que você voltasse. Todos os dias são milagres de uma lista que todos nós temos. Meus queridos, o mundo em que nós vivemos, o simples fato de nós acordarmos e ir na padaria para poder comprar pão e conseguir voltar para casa, já é um grande milagre, já é uma grande conquista. Deus está permitindo a gente voltar, Deus está permitindo a gente voltar com segurança, Deus está guardando a gente. A gente acaba levando isso tão pro dia a dia, tão pro piloto automático, que a gente acaba se esquecendo que é Deus que está colocando a gente debaixo das asas dele o tempo todo, que é Deus que permite que a gente acorda, que a gente respire, que a gente tenha pão na nossa mesa, que a gente tenha um teto em cima da nossa cabeça. Meus queridos, nunca pense que Deus se esqueceu de você. Na passagem que nós acabamos de ler, nós vemos nessa linda história de um aleijado de nascença e que diariamente ele era colocado lá na porta do templo para poder pedir esmola. E ao abordar os discípulos, para poder pedir esmola, ele recebeu muito mais do que ele estava pedindo. Quando eles falam: a gente não tem prata nem ouro para a gente poder te dar. E teve uma vida transformada. E é possível em que todos os anos que precederam o seu milagre, esse homem tenha testemunhado inúmeras pessoas entrando e saindo do templo curadas, libertas e ricamente abençoadas, enquanto ele permanecia ali, à margem, vivendo de migalhas, sem ver o dia da sua bênção chegar para ele. Talvez você possa pensar assim: nossa, mas eu já vi tanta gente alcançar milagre, mas não consigo presenciar o milagre da minha vida e desfrutar de tudo aquilo que muitos estão desfrutando.
Meus queridos, tudo que pai, né, tudo que o nosso pai está esperando é a sua atitude. É a sua atitude de acreditar, de confiar, de ter um relacionamento com ele. Muitas vezes Deus ele não muda as circunstâncias porque ele quer utilizar das circunstâncias para poder tentar mudar você. Então, faça uma observação. Observe os acontecimentos sobre uma perspectiva, sobre uma nova perspectiva de aprendizado e deixe Deus fazer a transformação necessária em sua vida, começando a fazer isso hoje. Ontem, eu estava ouvindo um podcast da Camila Vieira, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, 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 e eu estou empolgadíssima porque eu vou ter a oportunidade de conhecê-la ainda esse ano. E junto com o pastor Júnior Rochirola, do Café com Deus Pai, que é um devocional que eu uso para poder me orientar aqui para o devocional de vocês. Admiro muito a história dele, admiro muito o pastorado dele e a história dele como missionário e como pregador da palavra de Deus. Ele tem uma história fantástica, ele tem um testemunho de vida fantástico. Convido todos a conhecer. E aí eles estavam num diálogo que casa muito com essa palavra aqui. Que, né, às vezes tem pessoas que falam, eu acho que Deus tem os seus filhos preferidos. Igual, eu não tenho irmãos, eu sou filha única. Mas eu já vi, né, em alguns diálogos de irmãos falar, fulano de tal é o filho preferido da minha mãe, o fulano de tal é o filho preferido do meu pai. E aí, né, num diálogo deles, a Camila estava contando que, né, uma vez ela ouviu de um pastor contar. E aí, né, isso se casa muito com o nosso relacionamento com Deus. Né, que uma vez uma filha perguntava, né, fazia essa indagação pro pai, eu acho que fulano é sua filha preferida, né, vocês têm mais afinidade e tal. E aí, né, o pai respondeu, olha, ela não é minha filha preferida. A grande diferença é que ela procura ter mais relacionamento comigo. Ela tem mais contato comigo, ela me busca mais. Ela procura ter mais intimidade comigo. Ela procura saber mais sobre o que eu estou precisando, sobre as coisas que eu gosto. Ela me busca mais. E como consequência, o nosso relacionamento ele é mais estreitado porque ela me busca mais. E aí talvez passe a sensação que ela é minha filha preferida, mas não é, porque a gente tem mais relacionamento, porque esse relacionamento parte mais da parte dela. E, meus queridos, com Deus é a mesma coisa. Deus, ele é Deus para todo mundo. Deus, ele é Deus para quem está ali na igreja, como ele é Deus para quem está na rua agora cometendo um pecado. Ele é o mesmo Deus para todo mundo. O que vai diferenciar é a forma como nós buscamos ele. Né? Que é o que eu acabei de falar. Às vezes o seu milagre está pronto, mas Deus ele ainda está utilizando as circunstâncias, ele ainda não alterou as circunstâncias, porque ele está usando as circunstâncias para poder mudar você, para que você esteja pronto para poder viver a sua promessa, para poder viver o seu milagre. Já parou para poder fazer essa análise que talvez você ainda não está experienciando, não está vivendo o extraordinário, porque você ainda não buscou esse extraordinário, porque você ainda não está pronto para poder receber esse extraordinário? Gente, porque fato é, quando nós não estamos prontos para poder receber algo, é o mesmo que uma árvore com galhos fracos receber um fruto muito pesado. O que acontece com um fruto muito pesado num galho fino? Ele se quebra. Mesma coisa é conosco. A gente tem que estar estruturado, a gente tem que estar forte, a gente tem que estar forte espiritualmente, mentalmente. O mesmo Deus faz conosco. Então, quando você parar e, né, às vezes sentir, eu acho que Deus tem os filhos preferidos dele, porque ele só realiza milagre na vida do
meu irmão que está aqui do lado, tá? Mas o irmão que está ali do lado, ele talvez esteja buscando mais a Deus que você. Talvez ele tenha um relacionamento mais íntimo com Deus do que você. Talvez ele já tenha deixado as circunstâncias mudar a vida dele, e a vida dele já tenha sido alterada. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, por todas as pessoas que nós amamos, pelos nossos entes queridos. Obrigado pelo meu marido, pelo meu pai, pelos meus familiares. Obrigado pelos nossos bichinhos. Obrigado pelo nosso trabalho. Pai, obrigado por nos permitir viver todas as experiências que nós já vivemos aqui até hoje. Pai, obrigado por nos permitir ter um relacionamento estreito e íntimo com o Senhor. Obrigado por nos permitir ser conhecedor da Tua palavra, Pai. Pai, no dia de hoje nós te clamamos e nós te pedimos. Toque no coração dos irmãos que ainda não têm um relacionamento estreito contigo, Pai. Que todos esses possam experienciar uma vida com o Senhor. Que todos esses possam experienciar um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor, Pai. Proteja a vida de todos esses irmãos que nesse momento possam estar na rua, que nesse momento possam estar cometendo exageros. Pai, guia a vida de todos os nossos irmãos, Pai. Independente desses estarem lhe buscando ou não. Pai, proteja todos os nossos irmãos que nesse momento estão na rua, proteja o seu retorno para casa. E nós te agradecemos hoje, agora e sempre por todos os pequenos e grandes milagres que o Senhor realiza a todo momento em nossas vidas. Desde o momento de permitir que nós abrimos os nossos olhos e respiramos de manhã até o momento de permitir que a gente feche os nossos olhos à noite, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Eu estou procurando palavras para poder aconselhar os próximos dias. Vamos lá. Passem os próximos dias com responsabilidade. Nós vivemos, no país do carnaval e é uma época do ano em que as pessoas elas acabam cometendo exageros em todas as áreas, em todos os níveis. E isso afeta profundamente, diretamente a vida espiritual de todas essas pessoas, que causam reflexos e que causam prejuízos muitas vezes irreparáveis. Então tenham consciência, tenham cuidado, tenham equilíbrio para os próximos dias. Amém? Se cuidem, fiquem todos com Deus. A gente se encontra amanhã novamente e compartilha esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar e espalhar a palavra de Deus e o amor de Deus para a vida de outras pessoas.